Então, antes de iniciarmos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, aqui nós estamos em Teu nome, reunidos na casa dos Teus filhos, buscando a presença do Espírito Santo, confiando nos méritos unicamente de Jesus. Amém. Todos nós aqui dependemos da Tua graça. Amém. Ninguém confia em si mesmo aqui. Todos nós desconfiamos de nós mesmos e confiamos unicamente em Jesus Cristo. E é nele que podemos dizer: tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém. Lembramos o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra neste momento, o Espírito Santo nos ilumine e que fale o Senhor. E que o Senhor tire glória para o Teu nome deste encontro aqui de sábado à tarde. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, queridos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Verso 1. E depois destas coisas, depois de que coisas? Capítulo 7, verso 1. Lembre-se que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos, nem versos. Então, quando eles dividiram a Bíblia em capítulos e versos, ajudou em algumas coisas e atrapalhou em outras coisas. Porque, com a divisão de capítulos, dá a entender que no capítulo 6 terminou um assunto e no capítulo 7 começou outro assunto. E isso está errado. É uma sequência aqui. Por isso que diz o capítulo 7, verso 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Você sabe que ventos em profecia significam o quê? Ventos no guerra. Guerras. Guerras. Então, 4 anjos segurando as guerras, para que a terra não seja destruída. Vi 4 anjos, os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. O número 4 é norte, sul, leste e oeste. Ou seja, toda a terra. Para que nenhum vento soprasse, ou seja, nenhuma guerra soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, anjos estão segurando para que a terra não seja destruída. Não seja destruída a terra. A primeira coisa aqui, a terra. Segundo o quê? O mar e as árvores. Você vai encontrar isso aqui no capítulo 8, no verso 7. No capítulo 8, verso 7, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Terra, árvores, certo? Vão ser destruídos aqui no primeiro anjo, na primeira trombeta, capítulo 8, verso 7. O verso 8, o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Estão vendo aí? Estão vendo a repetição aí do capítulo 7, verso 1? Está sendo repetido lá no capítulo 7, proibido destruir. Os anjos estão segurando para que não seja destruída a terra, o mar e as árvores. Aqui nas trombetas tem uma liberação. Aqui é liberado para que seja destruído. 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 das águas potáveis. Então, queridos, existe aqui uma sequência. Você pode estar pensando, já embananou tudo. Se você seguir a Bíblia é uma coisa, se você seguir a tradição é outra. Tradicionalmente, tudo isso aqui já aconteceu. Capítulo 8, verso 7, 8, 9, tradicionalmente, tudo isso já aconteceu. Biblicamente não
aconteceu ainda. Por isso que os anjos estão segurando. Os anjos estão segurando os 4 ventos para que a terra não seja destruída, depois das coisas relatadas no capítulo 6, verso 12. O que foi relatado no capítulo 6, verso 12? Primeiro tem que acontecer o que está no capítulo 6, verso 12, para depois acontecer o que está no capítulo 7, verso 1, para depois acontecer aquilo que está descrito no capítulo 8, verso 7 em diante. Enquanto uma coisa não acontece, a outra não acontece também. Então existe um ponto de partida. O capítulo 7, verso 1 diz: depois destas coisas, eu vi os anjos segurando os 4 ventos para que a terra não fosse destruída. A terra, o mar e as árvores serão destruídos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta condena. Que está no capítulo 8. Mas só depois que os 4 anjos soltarem os 4 ventos. Deus vai dar o consentimento. Vai mandar que os anjos soltem os 4 ventos. E a irmã White fala, e Deus então deu consentimento divino para que Satanás faça a destruição anunciada aqui, a destruição. Porém, não antes do selamento do povo de Deus. O selamento do povo de Deus vem antes dos anjos soltarem os 4 ventos. Vejam aí o capítulo 7, verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Lembrem-se que a única parte na Bíblia onde aparece a expressão selo do Deus vivo é aqui. Não aparece em nenhum outro lugar. É uma coisa única, específica, que surge dentro do 6º selo. Como dentro do 6º selo? O capítulo 7 inteirinho, está dentro do 6º selo. Entendeu? O 6º selo começa onde? Capítulo 6, verso 12. E termina onde? Capítulo 7, verso 17. O 7º selo só começa no capítulo 8, verso 1. E o 7º selo termina no capítulo 8, verso 5. E as 7 trombetas começam quando? No verso 6. O que é isso? Sequência. É irrefutável. Por isso, quando a gente pede para se assentar com pessoas, com estudiosos, eles, não queremos. Não queremos, porque não tem saída. Não tem saída. Ou você aceita, ou você aceita. Não tem como você refutar isso aqui. Não tem como você jogar isso aqui para o passado. Agora, o capítulo 7, verso 2, diz: vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar. Repetindo aí, ó, a terra, o mar e as árvores, até que existe um limite. Quando é que vai ser dada a ordem para danificar a terra, o mar, as águas, as árvores? Até que o quê? Sejam assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil. 144 mil não são 145 mil. Nós temos a tendência de interpretar a Bíblia, mas seguindo o princípio de Guilherme Miller, você não interpreta a Bíblia, você deixa que a Bíblia interprete a Bíblia. Onde a Bíblia interpreta um símbolo,
você aceita a interpretação daquele símbolo. Onde a Bíblia não interpreta, você aceita como sendo o quê? Literal. Lembrem-se que na Bíblia os números são literais. Quando Deus fala sétimo, nunca é o oitavo e nunca é sexto, é sétimo. Quando Deus fala 10% dízimo, não é 11, não é 9, é 10. Os números são literais. Os números têm simbolismos, mas são literais. O 4 nunca vai ser 5. São 4 ventos, 4 anjos. Não são 5, não são 3 também. São 4. As 12 portas da cidade de Nova Jerusalém nunca serão 13. Não, isso aqui é figurativo, pode ser 20. Não, então a sua Bíblia é diferente da minha. Então, porque a minha diz são 12 e é 12. Não são 13. 24 anciãos são 24, não são 25. E por que 144 mil podia ser 2 milhões, 1 milhão? Ou uma multidão que ninguém pode contar? Então não precisava ser chamado de 144 mil. Agora, os números, embora sendo literais, eles têm simbolismos. O número 7 é literal, mas ele tem um simbolismo de perfeição, de plenitude. Entende? O número 4 é literal, mas ele representa, ele simboliza norte, sul, leste e oeste. Entende? Então, nós não podemos usar o simbolismo que existe para dizer que não é literal. Existe simbolismo, mas o número é literal. Então, queridos, aqui nós temos 144 mil que vão ser assinalados, primeiramente. E para quem achar que isso é pouco mesmo. Mas, quando você entende que os 144 mil, eles não são os únicos salvos, mas eles são somente as primícias dos salvos. Agora você abre a Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14, quando é descrito aqui o grupo dos 144 mil, aqui diz no capítulo 14 de Apocalipse, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulher é um símbolo profético que a Bíblia interpreta? Sim. Sim ou não? Sim. Então mulher É igreja. é igreja. Quando a Bíblia interpreta, a gente aceita a interpretação que está na Bíblia. Então os 144 mil não se contaminam com igrejas. Eles abraçam a verdade de corpo inteiro. Ou seja, você não crê somente nas 28 doutrinas. Porque para entrar na igreja, você crê nas 28 doutrinas. Mas isso é só para entrar. É o curso de iniciação às 28 doutrinas. Mas aí tem muito mais coisas que você tem que abraçar. Reforma da saúde é uma coisa, não é? A verdade presente é outra coisa. Aí vem as profecias de Daniel e de Apocalipse. Então aqui diz que os 144 mil, depois que eles entram para a igreja verdadeira, eles não se contaminam mais com outras igrejas. Em outras palavras, a Bíblia aqui no Apocalipse 18 diz que se contaminar com as outras igrejas é beber do vinho de Babilônia. Não bebe mais do vinho de Babilônia. Você dá uma olhada assim em Babilônia, vê todas as festas que ela tem, e você diz, estou bebendo ou não estou bebendo? Então, os 144 mil, eles desprezam, eles dão as costas para o vinho de Babilônia. Eles podem ter vindo de Babilônia. Eles saíram de Babilônia, porque 144 mil não é gente que nasceu na igreja adventista, não. Eles podem ter vindo de Babilônia, podem ter nascido na igreja adventista, não importa. Mas no momento em que eles conheceram a verdade, eles abraçaram a verdade e foram crescendo na revelação progressiva da verdade. Que Deus revelava, ele abraçava, revelava, abraçava.
E ele vai seguindo, porque Deus só continua revelando para quem já está praticando. Se você não está praticando, Deus para a revelação. Não tem revelação na vida de quem parou de praticar. Se você ouve e não pratica, parou ali. Eu estou há 40 anos na igreja, e daí? Quanto você progrediu? Quanto você avançou? Nada, porque você só está praticando o beabá. Quando entrou, você não continuou crescendo, porque Deus não para de revelar. Agora, queridos, aqui diz que eles não se contaminaram com mulheres, com o vinho de Babilônia, porque são virgens, são puros. Esses são os que seguem o Cordeiro. Aonde? Aonde quer que vá. Onde você encontra o Cordeiro, que é Jesus, você encontra os 144 mil. Estão colados, um no outro. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Está aqui, ó. Eles não são a totalidade dos salvos. Porque primícias nunca foram totalidade da seara. Os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Representava a seara. Mas não era a totalidade. Representava a totalidade da seara, mas não podiam ser confundidos com a totalidade da seara. Porque primeiramente eles colhiam os melhores frutos e consagravam no santuário, no tabernáculo, para fim santo. Depois eles colhiam a seara. Quando eles consagravam as primícias para Deus, Deus abençoava a seara toda. Se as primícias são santas, a seara também é santa. Então as primícias dos salvos vivos são os 144 mil. Que não vão passar pela morte. Não vão passar pela morte. Vão ser comprados dentre os vivos. Bom, se os 144 mil são primícias dos vivos, mas você pode perguntar, mas não podem ser primícias dos mortos? Não, porque em 1 Coríntios capítulo 15, né? Lá a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que Cristo é a primícia dos mortos. E aqueles muitos que ressuscitaram com Jesus, lembram-se vocês que quando Jesus ressuscitou, uma multidão ressuscitou com ele, também subiram ao céu com Jesus como primícias dos mortos. Então, primícias dos mortos representa a seara dos mortos, que vai ressuscitar na volta de Jesus. Agora, primícia dos vivos representa a seara dos vivos, que permanecem vivos, não morrem, até a volta de Jesus. Por isso que diz dentre os homens. Dentre os homens. Então, queridos, aqui nós estamos falando de verdade presente. Evento final. Última geração. Não tem como você enquadrar isso aqui em 50 anos atrás, em 100 anos atrás. Não tem. Porque não vão passar pela mão. É evento final. O assunto do capítulo do sexto selo, o assunto do sexto selo, que inclui todo o capítulo 7, isto é assunto de eventos finais, que estão para ocorrer ainda, que vão acontecer ainda. Então vocês viram que as primícias são 144 mil, primícias dos vivos. Então tem uma seara de vivos. Essa seara de vivos, será que ela aparece aqui no capítulo 7 também? Veja aí, capítulo 7 e o verso 9. Capítulo 7, verso 9. Primeiro Deus mostrou os 144 mil sendo selados pelo selo do Deus vivo. São 144 mil. Agora Deus vai mostrar uma multidão que não é 144 mil. Uma multidão que ninguém podia contar. Capítulo 7, verso 9. Vamos ver juntos? Depois destas coisas. Depois de que coisas? Depois de mostrar o selamento dos 144 mil, agora Deus mostra uma multidão que não é 144 mil. Mas diz o quê? Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Estão vendo o contraste? Uma multidão que ninguém podia contar, 144 mil. 144 mil primícias, uma multidão que ninguém podia contar, seara. É a seara.
Porque as primícias são tiradas de uma seara, como sendo os melhores frutos. Mas representa a seara. Mas não é a seara. Representa. E esta é a multidão que ninguém podia contar. A multidão de salvos vivos, cujas primícias são 144 mil. A seara dos mortos está morta. Só ressuscita na volta de Jesus. As primícias dos mortos já estão no céu. Mas a primeira ressurreição que o senhor falou com Jesus foi uma ressurreição especial, né? Que é dos mortos. Está relacionado? Primícias dos mortos. Primícia dos mortos. Desculpe. Então, primícias dos mortos é bem didático aqui. A Bíblia mostra assim, de uma forma bem didática. Primícias dos mortos, seara dos mortos. Primícias dos vivos, seara dos vivos. Então, quem achar que 144 mil, para ser um número literal, achar que não é literal porque é muito pouco mesmo. Mas lembre-se, não são os únicos salvos vivos até a volta de Jesus. Porque tem a seara de salvos vivos que nunca vai morrer. Mas quem são os líderes dessa grande seara de salvos vivos? Quem são? Os 144 mil. São os líderes. São os cabeças. São os primeiros a serem julgados. São os primeiros a serem selados. E serão os guias espirituais desta massa, essa multidão que vem de Babilônia na última hora, sem conhecer a verdade, abraçam os mandamentos de Deus, tomam decisão pela guarda do sábado, mas o que eles conhecem além do sábado? Quase nada. Quem vem da grande Babilônia conhece quase nada. Foram tições tirados do fogo. Mas agora eles vão ter que atravessar o período pós-fechamento da porta da graça sem intercessor no céu. E como? Estão à mercê sem líder? Não, Deus tem. Não 1 ou 2, 3, mas 144 mil. Amém. Batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Amém. Eles ensinam, eles lideram. Por isso que a irmã White diz que essa multidão que veio de Babilônia tem muita coisa a desaprender em poucos meses e muita coisa a aprender em poucos meses. Primeiros escritos. Está aqui o livro, Primeiros Escritos. Amém. Sim. Obrigada. Aqui, ó. Então, queridos, Deus conduz a sua igreja num período em que o Espírito Santo se retira da terra, que após o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo se retirou da terra, mas nunca se retirou do seu povo. Amém. 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 Você é templo do Espírito Santo, Amém, Senhor. não só hoje, mas após o fechamento da porta da graça, você continua sendo o templo do Espírito Santo, porque ele habita em você. E na eternidade, ele vai continuar habitando em você. Nunca deixaremos de ser templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, Amém. como habitava em Jesus. Possessões do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão. Possessões do Espírito Santo. Então, queridos, voltando agora para o capítulo 7, que é o sexto selo, as primícias, 144 mil, e a multidão que ninguém podia contar, atravessam juntos o período da grande tribulação. Veja aí, capítulo 7, verso 13. E um dos anciãos, quantos anciãos tinham? 4. Não, 24. 24. 24. Não é 25. Não, 24. 24. Um dos anciãos me falou, dizendo: estes aí estão vestidos de branco. Quem são e de onde vieram? Você acha que só a multidão que ninguém podia contar está vestida de branco? Ou também os 144 mil estão vestidos de branco? Quem? Quem que vai estar vestido de branco? Todos. Primícias e seara. As primícias e a seara. Todos estão salvos
pela justiça de nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? E o verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Quem então vai passar pela grande tribulação? Só 144 mil? Não. Só a grande multidão? Não. Primícias e Seara atravessam juntos a grande tribulação. A grande tribulação não é de 7 anos. Não existe tribulação de 7 anos na Bíblia. Não. Essa teoria, que não é doutrina, é uma teoria de 7 anos de tribulação, vem de uma compreensão errada das 70 semanas. Como eles não entendem a profecia das 70 semanas, eles resolveram pegar a última das 70 semanas, são 70 semanas de anos, não é? Pegaram a última semana de 7 anos e jogaram lá para o tempo do fim, dizendo que vai ter uma tribulação de 7 anos. Queridos, não existe essa tribulação de 7 anos. Mas existe uma tribulação de 3 anos e meio. Existe uma tribulação de 3 anos e meio. Capítulo 13. Capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Foi dada uma boca a quem? Capítulo 13 está falando de quem? Da besta. Da besta que subiu do mar, que é o papado. Poder papal. Recebeu a ferida mortal em 1798. Isso está aqui no capítulo 13, verso 3. Ó. Está aqui. Ó. Mas a ferida foi curada. Está sendo curada. E quando fala foi curada, é uma profecia para o futuro. Porque pode-se dizer que foi curada quando toda a terra se prostrar e adorar a besta. Isso só vai acontecer no decreto dominical. Quando o mundo todo aceitar destruir a lei de Deus e implantar a lei do anticristo. Abolindo o sábado, abolindo o criador do sábado e instituindo o domingo como dia de guarda. A marca da besta. Porque o povo de Deus é distinguido pelo selo do Deus vivo, que é o sábado. E o povo perdido é caracterizado pelo sinal da besta, que é um sinal de autoridade romana. Mas o selo do Deus vivo é um sinal de autoridade divina. Então o mundo vai estar dividido entre 2 dias de adoração. Sábado e domingo. Um está na lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus, mas o domingo está na lei romana. 10 mandamentos romanos, que colocou o domingo, guardar domingos e festas, no lugar de lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, queridos, a ferida mortal vai ser realmente curada plenamente quando for aprovada a lei dominical e toda a terra se prostrar diante do papado. Aqui está falando o capítulo 13, verso 3, que a ferida aconteceu, mas ela vai ser curada. E quando ela for curada, o que vai acontecer? Verso 4. E adoraram o dragão. Todos os que se submetem ao papado se submetem ao dragão. Não sei se falo, não é? Não sei se falo. Nós adventistas, nós temos o costume de sempre aplicar para as outras pessoas. Se submeter ao dragão, a gente só pensa nos outros. Não nós. Queridos, ONU é dragão. Organização Mundial da Saúde é dragão. Infelizmente, a igreja nossa, que deveria se preocupar em pregar o Evangelho, foi se meter com a Organização Mundial da Saúde. Nós não temos nada a ver com a Organização Mundial da Saúde.
Quem quer vacinar, vacine. Quem não quer, não vacine. O problema é seu. Mas Individual. eu, como pastor, você como instituição, organização denominacional, não tem nada a ver com isso. Não estamos na terra para isso. Não estamos na terra para defender nem A e nem B. Correto. Nem a ONU, nem a Organização Mundial da Saúde. Nem o Conselho Mundial das Igrejas. Não estamos aqui para isso, irmãos. Nós temos uma mensagem para pregar e devemos pregar essa mensagem e deixar a questão de se você vai aceitar, não vai aceitar, se vai vacinar, não vai. Isso é individual, é você. Não deveremos transformar nossos diáconos em agentes de saúde da Organização Mundial. Mas vai acontecer de novo, irmão. Sim, está acabando. Aquele lá foi um treinamento para ver se funcionava. Funcionou. Yeah, Funcionou. let's try again. Então, se preparem para coisas piores que virão. Mas fiquem ao lado da Bíblia. Amém? Amém. Entende? Você responde diante de Deus. Só Jesus. Então aqui diz, adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Então esse poder irresistível, papal, por que eu digo irresistível? Humanamente irresistível. Porque não há ninguém que não se dobre diante dele. Todos se dobram. Todas as igrejas estão curvadas diante do papado. Você pode estar perguntando, quando o senhor fala todas, você está com medo? É isso mesmo. Está lá. Todas. Tá lá, tá. Todas. Todas se curvaram. Agora, Deus tem um remanescente que não se curva. Amém. Por esse remanescente, queridos, não tem placa, não tem. Você sabe que muitos não adventistas não se curvam, e tem um grupo grande adventista também que não se curva. Então Deus tem um remanescente Amém. fiel. Então aqui diz, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Verso 5. Lembra-se que no verso 5 você não pode fugir para a Idade Média. Você está aqui no fim. Está aqui no clímax. Agora você vai fugir para a Idade Média no verso 5? Estamos vivendo ele, né? O verso 5 está dentro do contexto do fim, irmãos. Por isso diz, a esse poder que recebeu a ferida do mortal em 1798, cuja ferida foi curada, e esse foi curada é uma profecia para a lei dominical, quando toda a terra vai se maravilhar após a besta, aí que se cumpre o verso 5, que diz o quê? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. De novo? Engano. De novo. Grandes coisas de blasfêmias. Novamente Deus será blasfemado, como foi na Idade Média. Quando o poder papal tinha autoridade absoluta na Idade Média, todos os países se dobraram diante dele. Ele mandava nos reis, ele punha e depunha reis. Esse poder vai voltar. Vai voltar, está voltando. E aqui diz o finalzinho do verso 5. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Na Idade Média, 42 meses proféticos. Agora, no tempo do fim, 42 meses literais. Por que 42 meses literais? Porque de 1844 para frente, não temos mais profecia de tempo profético. Vou repetir. De 1844 para frente, não temos mais profecia de tempo profético. Isso é pregado por todos os pastores adventistas. E eu prego isso também. Então, partindo do princípio de que de 1844 para frente não tem mais profecia de tempo profético, esse é um texto da irmã White, que está no Comentário Bíblico Adventista, creio que é no volume 7, que é o Apocalipse ali, que fala do capítulo 10, né, quando ela faz o comentário do capítulo 10 do Apocalipse, ela fala, a maior profecia de 2.300 anos, de tempo profético, acabou em 1844,
e não tem mais profecia de tempo profético para frente. O que a maioria concluiu é de que de 1844 para frente não existe mais profecia de tempo. Não é isso que ela falou. Ela falou que não há mais profecia de tempo profético. Ou seja, princípio, dia, ano. Qual é a prova de que as profecias de tempo não pararam em 1844? Apocalipse 20, está lá na frente. Não é? Apocalipse 20 está lá na frente acenando para você. Ei, estou aqui, ó. Como é que está dizendo que não tem mais profecia de tempo de 1144 para frente? Eu estou aqui, ó, Apocalipse 20, 1000 anos. 1000 anos proféticos ou literais? Literais. É naturalmente uma profecia de 1000 anos literais. Por que naturalmente? Porque surge naturalmente. Porque nós não pensamos mais em profecia de tempo profético agora para o tempo do fim. Porque os últimos acontecimentos, Ellen White fala que serão o quê? Rápidos. Para serem rápidos tem que ser tempo literal. E o próprio Jesus falou que a angústia, a última angústia que está aqui, ó, em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, fala da última grande angústia. Mateus capítulo 24, o verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Está falando da perseguição passada ou do futuro? Do futuro. Nunca houve tal perseguição e nunca haverá de haver novamente tal perseguição. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mas também essa grande perseguição, esse período, também nos refere aos 1260 anos? Você pode aplicar secundariamente aos 1260 anos. Por que secundariamente? Secundariamente quando não é a principal aplicação. A principal aplicação é primária. A secundária é uma aplicação que não é errada, mas é secundária. O problema é quando nós colocamos o secundário no lugar do primário. Porque o contexto aqui de Mateus 24 é a volta de Jesus. Angústia qual nunca houve e não teve igual. Teve duas. Como duas? Só existe uma angústia qual nunca houve e jamais haverá. E os dias serão abreviados. Porque senão não caberia uma outra perseguição antes da volta de Cristo. Isso. Se essa aqui fosse... Eu perguntei porque às vezes a gente ouve aí as pessoas pregando assim, que essa grande tribulação foi nesse período. Os 42 meses que está falando ali em Apocalipse também ao passado. Eles interpretam lá para esse mesmo 1260 anos. Tradicionalmente, a igreja aplica isso para o passado. Tradicionalmente. Agora, você segue a tradição ou você segue o que é? A Bíblia. A Bíblia está dizendo que é o tempo do fim. É quando o falso Cristo vai aparecer dizendo eu sou o Cristo. Isso não é Idade Média. Isso é tempo do fim. É quando a igreja será cercada pelo papado, por Roma papal. Porque o capítulo 24, você pode fazer a aplicação secundária e a aplicação primária. Capítulo 24, verso 15, tem aqui, ó. Quando, pois, virdes esta abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Jesus estava falando do cerco de Jerusalém. Quando Roma imperial cercou Jerusalém, cercou o povo de Deus. Mas a irmã White, várias vezes, não é uma vez, ela creio que umas 3 vezes num grande conflito, ali na página 26, na página 36, no primeiro capítulo do grande conflito, ela pega esta profecia aqui e diz, essa profecia tem dupla aplicação. Ellen White falando, essa profecia tem dupla aplicação. Aplica-se a Roma imperial cercando o povo de Deus, mas se aplica também ao tempo do fim.
Quando Roma de novo vai cercar o povo de Deus. Lá em Jerusalém cercaram o povo de Deus, fincando o estandarte idolátrico romano ao redor de Jerusalém. E agora, no tempo do fim, Roma papal vai fincar o estandarte idolátrico romano de novo. Só que o estandarte idolátrico romano hoje, no tempo do fim, é o Sunday Law. É o sinal de autoridade romana. Vai cercar o povo de Deus com a lei dominical, que é a abominação desoladora do tempo do fim. Então, queridos, quando aqui em Mateus 24, verso 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por amor aos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Você pega a primeira perseguição, que foram 1260 anos, e agora abrevia. Abrevia. Jesus está falando, a perseguição vai ser abreviada.